tarde, crianças! Tudo bom com vocês? Vamos continuar nossa aula de história de ontem, que essa semana toda nós estamos falando sobre independência. Eu vou estar explicando um pouquinho do texto que nós passamos ontem, para vocês estarem respondendo. Como nós temos até segunda-feira para responder essas questões, eu vou deixar para dar as respostas conforme vocês forem me mandando a fotinho do WhatsApp, tá? Da lição pronta. Outra coisa, não esquecendo de um pequeno detalhe, colocar o nome em cima da atividade para que eu saiba que é sua, para a gente colocar no teu portfólio, tá bom? Então, a nossa aula foi sobre a independência do Brasil e ele começa falando para nós do rei de Portugal, da vinda de rei de Portugal para o Brasil, que era o Dom João VI, que veio para o Brasil, e eles dizem que ele veio para cá, ele ficou muito encantado com pedra, com ouro, e tudo que os colonizadores que chegaram antes dele havia extraído, diz que ele levou tudo embora na sua partida. Mas ele deixou também o filho dele, o Dom Pedro, aqui, para estar aí captando mais minério, mais recurso, mais ouro, mais prata, mais madeira para estar mandando para ele lá para Portugal. Mas os portugueses não gostaram. Onde eu parei? Olha, os portugueses, como está falando aqui no nosso texto, não queria que Dom Pedro ficasse aqui. Por quê? O Dom Pedro, ele é que regia, ele que tomava conta do nosso país. E Portugal queria que ele voltasse para Portugal, porque ele voltando para Portugal, o que aconteceria? O Brasil seria uma colônia novamente de Portugal. Então, para Portugal, era muito mais fácil que Portugal mudasse as leis e nós obedecêssemos do que deixar o Dom Pedro aqui, porque o Dom Pedro não gostava da maioria das atitudes de Portugal ou o que eles mandavam o Dom Pedro fazer. Muitas vezes Dom Pedro não concordava, porque o Dom Pedro tinha um coração muito diferente do que do pai dele, que era o Dom João. E continuando o texto aqui, olha, quando eles pediram, né, que foi pedido aí para que o Dom Pedro voltasse para Portugal, então Portugal não gostou muito de Dom Pedro ficar aqui. Ele queria que o Dom Pedro voltasse novamente para Portugal. E aí os brasileiros elaboraram um documento muito abaixo-assinado, que a gente fala. Muita gente assinou pedindo aqui para a gente a permanência do Dom Pedro no Brasil. Aí Dom Pedro gostou muito da ideia, porque ele não queria voltar para Portugal, e ele fez uma solicitação e escreveu: como é para o bem da felicidade da nação, diga então que eu fico. Nesse dia foi conhecido como foi feito, essa declaração foi feita dia 9 de janeiro de 1822, e em 1822 essa data ficou conhecida como o dia do fico. É o dia que o Dom Pedro falou que ficaria no Brasil, então até hoje é comemorada como o dia do fico. Posterior a isso, quando ele falou que ele iria ficar, o que aconteceu? Ele começou a montar uma equipe para assessorar ele para administrar o Brasil. Então ele começou a colocar vários ministros, pessoas tomando conta de capitanias, para que ele pudesse administrar o Brasil todo de uma forma muito coerente. E aí o que aconteceu? Ele começou a colocar um ministro, ele colocou José Bonifácio, entre outros ministros, né, que a história conta para nós. E aí a corte, né, começou a pressionar o Brasil para que Dom Pedro voltasse para Portugal. Isso começou a gerar conflitos em muitos lugares. Aí o Dom Pedro veio para São Paulo, e algumas pessoas conhecem a região do Ipiranga ali, né? Tinha um rio lá, e nesse dia ele falou que ele gritou que estavam quebradas todas as relações com Portugal, que eles não iam obedecer Portugal, que eles não iam mandar mais minério e riquezas para Portugal, que a riqueza ficaria no nosso país. E aí no dia 7 de setembro ele puxou uma espada bem na beirada do rio, às margens do rio, né, Ipiranga, que é aqui em São Paulo, próximo ao Mercadão ali de São Paulo, um pouco mais para frente. E ele falou que ele não aceitaria mais sermos colônias de Portugal.
E aí, uns dias após essa declaração, em 12 de outubro, né, de 1882, ele começa a ser o imperador do Brasil. Ele que ia dominar todo esse império até mais pra frente nós vamos saber o que aconteceu depois disso. E aí, a partir desse texto, nós temos algumas perguntinhas para responder. Agora tem as perguntinhas para a gente saber se vocês realmente entenderam o texto, e vocês podem responder ou com as respostas do texto, ou vocês podem expressar sua opinião. A nossa primeira questão, vocês vão expressar sua opinião. A primeira questão, você concorda com a atitude de Dom João VI em esvaziar os cofres brasileiros quando foi para Portugal? Então você vai ser duas respostas. A primeira, você concorda dele ter vindo aqui e utilizado de toda a nossa riqueza e levado para Portugal? Você vai falar sim, é sim. Se você pode falar não, não concordo. Aí você vai falar o porquê você não concorda. É uma pergunta que não vai estar no texto, você vai responder com as suas perguntas e com a sua opinião. Eu não concordo porque não é justo, a riqueza era nossa. Você pode falar, eu não concordo porque a riqueza não era de Portugal, porque que tinha para lá. Não importa, vai ser sua opinião, vai ser considerada, não importa qual seja a sua opinião. Essa questão, a partir do momento que você responde sim ou não e o porquê, ela vai ser considerada certa, porque é uma resposta pessoal de cada um, não é? A segunda pergunta: quem foi nomeado por Dom Pedro I como ministro do seu reino? Ali tem lá em cima do texto o nome, né, do ministro. Só tem um único nome de ministro, então esse vai ser o nome que você vai colocar aqui. A perguntinha número 2. Dia 9 de janeiro ficou conhecida como o dia do... É um dia que o Dom Pedro falou que ele ficaria no país. Então, que dia é esse? É dia do quê? Tem lá no nosso textinho, você vai dar uma procura lá, tá? Se não puder descobrir, pode mandar um WhatsApp particular para mim, que a gente vai estar te orientando onde está a resposta. Mas eu não... Então, nessa pergunta você vai: em que dia, mês e ano Dom Pedro gritou independência ou morte? Então a gente tem um dia, que é o feriado nacional, que vai acontecer segunda-feira, é uma dica, né? E o ano que você vai procurar lá em cima a resposta, tá bom? Aí vocês vão mandando no meu WhatsApp particular, eu vou falando se tá certo, se tá errado, e orientando como vocês têm que fazer, porque eu não posso só falar a resposta. Já. Após responder essa questão, ela vai estar falando o que aconteceu após a independência. Após a independência, alguns dias após a independência, o nosso Dom Pedro, né, ele foi, ali diz que aclamado, mas ele recebeu um cargo, né, no Brasil. E aí você vai ter que me responder de acordo com o texto. Ele foi aclamado imperador, ministro ou presidente do país. Não é para responder com a sua opinião. Você vai olhar lá no texto e vai ver no dia 12 de outubro o que ele foi aclamado, no que cargo que ele foi posto, tá bom? É isso. Eu espero essas questões até na segunda-feira e nós vamos dar continuidade a outra atividade. Qual a próxima atividade? Vocês sabem, né? Nós vamos montar uma produção de texto. Eu vou passar a imagem para vocês. Vocês podem até fazer o desenho para fazer a produção de texto. Nós vamos falar sobre as navegações e o que acontecia. Já vou te dar umas dicas de informação. O que acontecia? Essas embarcações, quando vinham para o Brasil, tinha que vir uma embarcação com pessoas, uma embarcação com comida e uma embarcação que vinha religiosos, pessoas que iriam trabalhar aqui, vinham médicos. E cada 3 embarcações que saía de Portugal, somente uma chegava no Brasil. Ela nos conta que essas embarcações, elas, no meio do caminho, elas tinham tormentas,
elas pegavam tempestades, elas afundavam. Muitas pessoas contraíam doenças. A principal doença que elas contraíam era uma doença na gengiva, e esses tripulantes morriam porque dava uma hemorragia seríssima na gengiva dessas pessoas. Então muitos ficavam doentes, morriam na embarcação. Dessas 1.500 pessoas que vieram para o Brasil, somente 500 pessoas conseguiram chegar. Porque a embarcação afundou, outras morreram de doença pelo caminho, né? E aí, muitas coisas aconteciam nessas embarcações. E quando ela não chegava ou no Brasil, ou quando ela não retornava para Portugal, as pessoas achavam que eram milhares de coisas. Primeiro, achavam que o mar tinha fim. E aí eles se perderam, chegaram até o fim do mundo e caíram num buraco enorme. Outras pessoas achavam que eles encontravam enormes leões, animais marinhos, muito monstro, e esses monstros engoliam essas embarcações. Cada um falava o que imaginava, o porquê que a embarcação nunca havia voltado, né? Então, a nossa próxima atividade, você vai relatar para mim o que aconteceu na sua viagem chegando ao Brasil. Faz de conta que você estava lá em Portugal e você pegou uma embarcação e você tinha que chegar até o Brasil. O que aconteceu? Você encontrou o quê? Chuva no meio do caminho, vocês se perderam, faltou água, teve comida suficiente, vocês encontraram monstros no meio do caminho, vocês encontraram animais assustadores, vocês passaram por chuvas. O que aconteceu na viagem de vocês? Ou foi uma viagem tranquila, todo mundo veio muito bem, chegaram aqui no Brasil, adoraram. No caso do Dom Pedro, para vocês terem uma noção, ele levou 44 dias para chegar no Brasil. E imagina quantas coisas não aconteceram nesses 44 dias, né? Então vocês vão imaginar o que aconteceu nesses 44 dias de viagem, como se vocês estivessem no bar e vão mandar uma redação. Eu aguardo tudo isso segunda-feira até meia-noite. Estarei aqui online para todas as dúvidas e uma ótima aula para vocês.